Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 20 de outubro de 2024, domingo, 13 horas e 9 minutos. Hoje eu vou ler para vocês em Lucas, capítulo 20, versículo 17 e 18. O título é O Batismo de João. O subtítulo é Parábola dos Lavradores Maus. Lucas 20, 17 diz assim: Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feita em pó. Depois vocês meditam com mais calma o capítulo inteiro de Lucas 20. Você tem uma visão mais panorâmica sobre as revelações de Deus. Esse versículo que Deus trouxe hoje, ele fala sobre a unção do povo judeu. Ele fala sobre a linhagem de Jesus. E aqui ele fala sobre a pedra de esquina rejeitada, que foi Jesus, morto na cruz. Então rejeitaram Jesus. Ele ressuscitou. E agora ele mostra um caminho para a salvação da alma. Por isso a unção da Bíblia. Tocou na Bíblia, vai virar pó. Acrescentou vírgula na Bíblia, vai virar pó. Tirou texto fora de contexto para gerar pretexto, vai virar pó. Por isso a Bíblia é voz de Deus. Não é idolatria de literatura, nem teoria da conspiração para criar um instrumento geopolítico de liderança mundial por ufanismo de fé. Ela é real. Por isso a Bíblia fala no corpo, na alma, no espírito, no passado, no presente e no futuro. Por isso, a fé de Deus sobre nós. A fé de Deus sobre nós é um fio terra no céu que harmoniza a carência do corpo e da alma, que é a obesidade das emoções. As emoções ansiosas, elas vivem no autismo do tempo. Ela está sem sincronia com o tempo, porque não tem a paz do Pentecostes da rotina do dia a dia. Então não consegue mudar de marcha. É uma embreagem com defeito. Ela está fora do fluxo
da vida em trânsito. Ou seja, está com sangue parado. É um coração que só bate no corpo e na alma, não bate no espírito. Não atravessou o orgulho da inteligência. Por isso fica obeso no cérebro, tarado mental. E aí fica carente e inseguro na alma, porque quer puxar a descarga do intestino preso das carências mal resolvidas. E como a panela de pressão, a tampa da válvula entupida, ou explode ou implode. Ou vira um autista, ou vira uma bomba atômica radioativa. Palavrões. Vomita ódio. Vomita palavrões. Ou então cria um cenário de passarinhos verdes e fica vivendo da ilusão da emoção. Por isso, o que Deus está trazendo agora é uma linguagem para final dos tempos. Porque agora Deus está se revelando para todas as gerações, através da Bíblia, que é uma palavra escrita em metáforas, porque Deus não dá pérola a porcos. Por isso, para você ter um celular online com Deus, com linha, você não pode se esconder atrás da criança para dizer que é criança, só para receber populismo de autógrafo e filantropia de um dinheiro adúltero. Por isso Deus enxerga por dentro o que você sente e o que você pensa. Só que por amor te carrega no colo e te alimenta com perseguições para ir gerando em você anticorpos de discernimento para aprender a lutar contra espíritos. Por isso, Satanás é real, invisível e animal. Ele não tem alma, igual cachorro. Por isso ele tem emoções, mas não tem inspirações. Então Satanás não sente o que você sente. Porque ele é como se fosse um computador com olho de vidro que aprendeu a chorar para convencer, para estuprar. Quer dizer, roubar o que você tem, que é a tua paz, na fé, na pureza. Que é a alegria de pegar a criança no colo, pegar você mesmo no colo, limpar a tua casa, limpar a tua mente e teu coração. É a alegria de conviver com o que é puro, sabendo que a partir do momento que você pisou na terra, que é café, você não é mais branco. O leite agora é café com leite. Por isso, para reciclar ódio e mágoa, ressentimentos, traumas complexos, você precisa sair do corpo. Porque se a tua casa está com rachadura, para consertar a rachadura, vai ter que reformar a casa. Porque remendo não resolve.
Uma hora vai cair. É igual caixa d'água. Se está furado bem no piso, tem que esvaziar tudo e remendar ou trocar de caixa. Água são emoções e emoções você não segura com a mão. Por isso, emoções são controladas pelo espírito, não pela razão. Então, não adianta querer enganar a si mesmo, se convencendo de que é feliz. Se você precisa ostentar o que não tem, que é a fé. Mas não a tua fé em Deus, ou nas coisas de Deus, ou nos deuses que você fabrica. É a fé de Deus revelado sobre você. E a fé de Deus revelado sobre você te puxa para o Espírito. Porque você não tem força para ir para o Espírito. Porque você está na carne, é pesado, puxa para a terra, massa atrai massa. Lei da gravidade, foi Deus que permitiu. Amor atrai amor, ódio atrai ódio. Foi Deus que permitiu. Só que Deus tem poder para transformar o ódio em amor. Deus tem poder para transformar o leite puro do bebê, que virou café com leite, em leite puro de novo. Só que no espírito, ele vai mudar o teu ambiente de vida. Por isso você tem 3 corpos. Corpo, alma e espírito. Satanás não. Satanás só tem corpo, não tem alma. Ele tem emoções, é igual o cachorro. Ele tem emoções, mas não tem alma. Por isso não consegue pensar emoções. Por isso cadela no cio, cachorro não pode, quando vê uma cadela no cio, fica hipnotizado. O que é cadela no cio? É pessoa, animal. Jardim do Éden, a serpente. Então, quando a pessoa não é vacinada contra a lombriga da carne, ela rasteja. É uma cobra rastejando. Por que cobra rastejando? Porque precisa se esconder. Porque não tem asas. Por isso, a mentira, o adultério é cobra rastejando. E aí usa toda a inteligência para fazer coisa errada, para enganar. É Satanás. Ele conhecia o céu, quis ser Deus, foi destronado na terra. E ele sabe que não volta mais para o céu, então ele tenta arrastar o máximo que ele pode por ódio de Deus. Por isso Deus permite o ódio, permite Satanás para vacinar você contra a terra, contra a serpente, contra a lombriga da carne. E quem consegue vacinar uma pessoa viciada e obesa, ou viciada nas drogas, das luxúrias da cama, de um Deus chamado idolatria do dinheiro? Oração de mães. Sentimento sincero pela fragilidade do bebê. Por isso, Deus permitiu a bagunça na terra e deu livre-arbítrio. Você quer viver na bagunça? Você tem paciência para ensinar as pessoas a querer arrumar casa do coração? Por isso, quando você pede a Deus que você quer conhecer Ele, aí Ele se apresenta, te pega no colo
e te faz herdeiro de Deus. Ele te dá as coisas de Deus. E o que é coisa de Deus? Fé dele sobre você. Celular com linha. Então ele começa a te ensinar a usar o celular que ele te deu, que é o coração da criança que é dentro de você. E ele te puxa para o espírito. Por isso não foi Josué que saiu do Egito e atravessou o deserto para entrar em Canaã. Foi a oração de Raabe que puxou Moisés do Egito, preparou no deserto e trouxe até Canaã. Foi a oração de Raabe. Porque ela pediu ajuda a Deus com sinceridade. Porque ela estava na lama da lombriga da carne de Adão. Sozinha nos muros de Jericó. Por isso, o que Deus está fazendo agora é mostrando o relógio do tempo. Relógio do tempo representa a visão panorâmica do céu, que acerta na mosca, não o chute. Porque Deus, por amor, não testa a vacina antes de provar em si mesmo. Por isso mandou Jesus na Terra. Para ser cobaia daquilo que prega. Deus mandou gravar esse áudio porque os jovens de 0 a 100 anos hoje estão desesperados na rede social. Porque tem celular na mão, mas não sabe o que fazer com ele. Porque não sabe em quem acredita, não sabe quem fala a verdade e quem fala mentira, não sabe aonde investir a vida, não sabe como proteger os filhos, não sabe como sobreviver na Terra. Porque aqueles que botaram todos os ovos na cesta dos bilhões de dólares, alguns estão com 9 fazendas, e é uma criança emotiva. Porque tem uma carência mal resolvida. E aí para de criar gado, porque ficou com dó do bebê que chora. Bebê que chora, bezerro que chora quando se separa da mãe. Juntou pedrinha, caçou borboleta, e agora não sabe para onde vai. Com 9 fazendas sem gado. Tem outros que conseguiram se vestir de azul, falando de paz e amor, só que está cheio de superstições, porque tem medo de Satanás, porque não conhece a Deus. Tem outros que precisam fazer um show de 2.000 volts, mas ainda está vendo o céu de baixo para cima. Por isso procura o perfeccionismo de ostentação, porque é carente e precisa satisfazer o povo com populismo através de um algoritmo para dar ao povo o que ele quer, e acaba uma criança querendo chamar atenção para ter poder. Por isso Deus permite um conservadorismo de capitanias hereditárias com medo de crianças com uma autoestima
sem freio, que pode gerar uma ditadura de recortes e faz um cenário de likes e diz que é próspero porque monta filmes da própria vida com recortes que o mundo quer enxergar. Representa exatamente o bezerro de ouro no deserto. A alma pedindo socorro. As emoções de uma panela de pressão fervendo, as moléculas agitadas. E aí a válvula está entupida e as pessoas estão se implodindo e explodindo. Deus permite tudo isso para mostrar para as pessoas que essa pirâmide que ele construiu de um cérebro tarado mental, com autismo de paz interior, precisa devorar livros e ostentar literatura para dizer que é inteligente, para criar um harém de neurônios atrofiados. E aí fuma um cigarro atrás do outro, fica viciado em café, e aí Deus recolhe. Porque começa a contaminar crianças de 0 a 100 anos, com cérebro inseguro, porque foi turbinado pelo audiovisual da teologia da conspiração. Por isso, o que Deus está mostrando para jovens de 0 a 100 anos, o céu aberto. Por isso mandou gravar o áudio, para que a tua fé não se perca olhando com o cérebro. Você precisa ajoelhar, pedir para Deus te ajudar a confiar nele, não em você. Por isso Deus mandou gravar esse áudio para dar fé para você. E não depender da fé dos outros, mas depender da fé de Deus sobre você. Mas enquanto você não confia em você, você ora, fala com Deus, Deus responde. E você vai falar que foi alguém que orou por você. E você, em vez de receber a bênção da autoestima que Deus quer te dar, você dá de graça para gigolôs desse sistema que ostenta populismo de fé. Por isso, a obra de Deus é simples, simples, simples. A essência da criação de Deus foi no Espírito Santo. Satanás existe e ele é um espírito que não é santo. Essa área espiritual é mistério. Não queira entender. Peça para Deus te explicar. O segundo ambiente que Deus quer te mostrar é a alma. São as emoções, inspirações. Você sente, você não é um robô. Você não é um cachorro que só sente, mas não consegue pensar emoções. Não consegue colocar a prateleira em ordem. Não sabe limpar o ódio. Não sabe reciclar emoções. Por isso você tem uma essência dentro de você que é referência de qualidade. Que é o Espírito Santo que é dentro de você. Só que para começar a botar esse carro chamado corpo material
que é o cérebro, e a tua libido, e os teus 5 sentidos da matéria, para funcionar, Deus soprou do barro vida em você. Ou seja, Deus colocou dentro de você uma bateria para dar motor de arranque. A partir daí, depois que ligou a bateria, aí o carro carrega sozinho. Por isso Deus soprou vida no barro. A partir daí, a vida que Ele criou começa a respirar pensamentos. Começa a aprender a não ser animal. Começa a aprender a sentir. Começa a aprender a ver, ouvir, conviver. E começa a aprender a amar. E começa a aprender a perdoar. Começa a aprender a agradecer. Por isso começa a aprender que o mundo começou no espírito e volta para o espírito. Então, conforme você vai crescendo em qualidade de vida, você vai ficando leve. Você vai tendo paz. Na paz que Deus vai te dando, você vai ver o Pentecostes na rotina. Eu vou ler para você agora em Mateus 11, versículo 28, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Por isso, tu tá certo, ponta cabeça. Porque é o que eu falei. O céu é Pai e Filho no céu. Terra, Espírito Santo é um palmo do chão. Um triângulo invertido. Por isso está de ponta cabeça para quem está preso na terra. Quem está preso na terra, ele constrói uma pirâmide para tocar o céu e fica preso dentro de uma pirâmide de um olho só. Está prisioneiro dentro de si mesmo, autista. E o que é autismo? É a perda da alegria de ajustar o relógio do dia. E aí cria um tempo paralelo. Começa a perder noção da realidade. E aí cria o submundo do poder. Deixa eu explicar com calma agora, para você fazer uma lição de casa com calma. Para ir pensando no futuro algumas metáforas que Deus está entregando. Eu mencionei Pablo Marçal. Eu mencionei fé judaica. Eu mencionei numa gravação aqui sobre Pablo Marçal falando nos púlpitos, ali onde ele vende os cursos, né? E ele mencionou, logo depois que perdeu a eleição, que ele tinha um gol 97, parece, 96, né? O Gol 96 é um Gol refrigerado a água. Eu fui para Foz do Iguaçu num Gol 86. É um Gol refrigerado a ar. É o Chaleirinha. 10 anos depois. O Pablo Marçal tem um carro de estimação guardado lá. Gol 86, 10 anos depois. Hoje eu ando com Honda Fit 2004. 20 anos de uso.
Ano que vem não paga IPVA. Então Deus vai ensinando a viver do pouco para ter raízes no passado e tempo para sobrevoar o futuro. Caça hipersônico, que sobrevoa caça supersônico. Então agora eu vou explicar melhor para você por que eu estou falando do gol do Pablo Marçal. Porque o Projeto Filadélfia já ultrapassou a barreira do tempo. São 2, 3 gerações que já ouviu ou vestiu camiseta Filadélfia, que é o desenho da Tati, um dos primeiros que ela fez. Que eram os 3 bonequinhos, que são os meus 3 filhos escritos, Jesus Cristo Salvador, em japonês. Que é o símbolo das cartas que Deus mandou pôr no YouTube. Só que aqui eu vou explicar para vocês uma coisa. Para você pensar com calma e fazer a lição de casa. Eu falei para o Pablo Marçal em línguas, para ele não falar com sentido pejorativo a palavra canalha. Você pode falar essa palavra à vontade, desde que não tenha adesivo pejorativo. Porque Deus vê a intenção da pessoa, não o que faz, mas a intenção do que faz. Por que eu falei canalha? Porque Satanás é um canalha. Ele grampeia o projeto e a nossa vida e depois faz recortes para criar populismo de empatia ao contrário, para dizer que nós somos Satanás. Porque Satanás tem inveja de Deus. E esse projeto não é meu, é de Deus. Então o que teria era perseguições, como está tendo. Exatamente para mostrar para as pessoas onde é que Satanás está. Então Deus gera coelho para tirar a raposa da toca, depois joga 2.000 volts para o demônio manifestar online nas câmeras da vida. Então as televisões que tiram a visão, dá visão para quem precisa ver para quê? Demônio manifestando. Aí fica com medo demônio e vai estar cheio de superstições. Por isso, o que Deus dá para vocês é fé. Mas é dele sobre você, não idolatria da fé de deuses que você fabrica. Então, quando você crê que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e tudo na terra está sob controle de Deus, e ele permitiu para tirar manha de você querer um céu na terra, o que você vai fazer? Deixar o celular com bateria carregada, mas desocupado, para ouvir a voz de Deus. É isso que Deus está te dando, celular online com Deus. Está dentro do teu coração. Não da emoção, mas do coração que sabe que precisa limpar a roupa suja da idolatria da emoção. A pessoa idolatra o amor, igual a França, e depois fabrica um PT da vida, porque quer ser bom samaritano agregando os exilados do mundo, principalmente homossexuais que foram vítimas de uma burca de conservadorismo que castra e exclui quem é gay ou é prostituta e joga fora no lixo. Esse conservadorismo religioso de burca cria um império vestido de branco, castra a liberdade de convivência e as pessoas são oprimidas dentro de um sistema de melancia quadrada em prateleira e acha que o que está certo é viver amontoado num teatro de uma limpeza que exclui e não que recicla. E a França, querendo ajudar sem noção, vai expulsar demônio que exclui, que é o burro induzido de macrosistema, e vira o quê? Flor de lis.
junta todo mundo numa panela, sem temor do Senhor e valores morais, vira o quê? Sodoma e Gomorra. Vira o PT da vida. Gente boa, aculturada, inteligente, só que não enxerga qual é o problema. E aí fica mais fácil se escorar no barranco de contestar o capitalismo, que idolatra dinheiro e não tem amor para distribuir. E aí vira esse teatro bipolar. Esse capitalismo selvagem de priorizar o primeiro e ostentar a opressão, fazendo caridade para extorquir identidade, Deus permite. Que representa bem o Adão manhoso, que quer um casamento saudável, mas quer prato na cama todo dia, senão troca de mulher que nem troca de roupa. E obriga as mulheres a carregar a consciência de culpa por ter que fazer aborto, porque o marido ainda é um bebê que só sabe fazer sexo. Esse é o capitalismo selvagem, sem noção. Junta, mas não sabe dividir. Aí gera a contestação do PT da vida, que faz aliança com os excluídos, criando um teatro de tripulação infiltrada para atender a atacar o convés do navio, para libertar o porão do navio que tem que remar todo dia nos metrôs da vida. E não enxerga quem é que está fazendo isso. Sabe que existe problema, mas não sabe como resolver. É igual briga de casal. Satanás entra no meio, controla a fofoca, faz brigar por ciúmes e aí rouba os filhos. Casa separa, casa separa. E aí vende um dinheiro fácil. Drogas, mentira, mídia, política, religião. Quatro fios, né? Política, religião, mídia. Faltou um. Ixi, agora deu um branco. Economia, né? Por isso, toda a batalha, gente, é simples. Conforme o tempo passa, o cérebro vai ficando mais hiperativo, vai acumulando informações com mais quantidade. Só que vai tendo dificuldades para reciclar e vai empurrando a vida com a barriga, criando mundos paralelos de fantasia. E aí vira esse teatro de alcovas com vermes. Sinceridade adúltera, fé emotiva. E aí não expulsa demônios, mas faz aliança com ele. Então eu vou explicar para vocês agora com calma, simplificando tudo, o que é que Deus está falando nesse momento. De forma bem simples, objetiva, e depois ele vai confirmar com fatos. Por que eu falei o Gol? 86 que Deus me levou para Foz do Iguaçu. 6 anos de licenciamento atrasado, 1.000 quilômetros de distância. Pela fé dele sobre nós, porque eu nem sabia o que ia fazer. Deus mandou ir. Fechou todas as portas laterais e me obrigou a ir. Só explicou depois que eu voltei. Está explicando ainda, né? E o que foi que aconteceu em Foz do Iguaçu? Eu fiquei 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos. A minha família veio antes, principalmente a minha esposa, e fiquei um tempo lá sozinho, porque Deus não permitiu vir, porque foi Ele que levou e Ele que ia trazer de volta no tempo dele, então não adianta. Só que Deus vê a intenção das pessoas, de querer o bem apesar da cabeça fraca. E quando eu estava em Foz do Iguaçu,
Um dia a Nilce virou para mim e falou: eu vou voltar para São Paulo, mas vou voltar para buscar, vou voltar para te buscar. A Nilce falou que eu estava em Foz. Já estava sendo perseguido lá de todo quanto é jeito, inclusive a própria igreja. Montaram toda uma engenharia de bullying, de fofoca sobre a igreja lá, que passou Raul e Momitico, e praticamente me excluíram da igreja. E praticamente me deixaram ali para minha família resgatar. E aí teve até conflito de família, né? Porque uma parte da família falou que minhas irmãs tinham que me buscar, outra parte... E aí vai. Resumindo, a Nilce chegou para mim e falou que ia voltar para São Paulo e que ela voltaria para me buscar. Ela veio para São Paulo. Deus permitiu ela vir com os filhos. E aqui em São Paulo, teve que sofreu fases aí difíceis, né? Porque começar do zero, de ponta cabeça, só Deus, né? Resumindo a história, o Gol Chaleirinha já não dava mais para voltar para viajar, porque já estava com o chassi trincado, porque eu, com esse chaleirinho eu tinha que fazer a obra, né? Ia na favela, catava pessoas ali, lotava o carro, levava para a igreja, tinha que levar para o hospital. Então, o carro já era antigo, acabou de detonar. Então, para voltar, só se Deus preparar, né? E eu vendendo camiseta por 99 embaixo das árvores. E as pessoas compravam para ajudar. Porque via a nossa fragilidade, é igual um bebê com defeito à beira do caminho. Então ali Deus mostrou quem é samaritano e quem é religioso, né? Aí o que aconteceu? Resumindo a história. Ela falou, ela um dia que eu estava lá sozinho já, assim, vivendo só pela fé, porque Deus sustentava com fatos ali. Se Deus permitir um dia eu conto mais detalhes pormenores, né? Aí um dia ela foi lá e foi lá me buscar. A que custo, só Deus sabe, né? E eu voltei com a Nilce no ônibus, deixamos chaleirinha lá. Passou um tempo, uns 2 anos depois, o Bruno conseguiu juntar umas moedas e foi lá buscar o carro com guincho, né? Passou um tempo, Deus mandou renunciar ao sexo. E aí, ontem eu falei para minha esposa, eu não estou mais aqui na Terra. Eu estou em missões. Você foi me buscar em Foz, e agora eu estou no espírito, eu vim buscar você que está na alma. Pois Deus mandou renunciar ao sexo para resgatar a Nilce. Tirar ela do bezerro de ouro do deserto e puxar para Canaã, atravessar o Rio Jordão. Porque o voto que eu fiz, e Deus aceitou, foi que eu não queria mais nada da terra e que servisse para alguma coisa que ele entrasse na minha cabeça e controlasse tudo. E me ajudasse a cumprir o voto. Então, naquele dia que eu fiz o voto, há quase 30 anos atrás, né? Deus aceitou. Porque 2 dias depois começou o processo de milagres físicos na vida da Tati e milagres emocionais em mim, porque eu comecei a sentir a presença de Deus, para depois entender. Por isso eu não estou mais aqui. Porque Deus aceitou o voto, mesmo que eu quisesse, não estaria. E eu falei para a Nilce ontem, eu estou aqui em sobrevida, porque a minha missão agora é buscar a Nilce para o espírito. Porque a prova de fogo foi ela ter ido me buscar lá em Foz, contra tudo e contra todos. Por isso o corpo humano tem 2 pés. Por isso a metáfora do casamento, razão e emoção. Se um para tudo. Se quebra uma perna, para tudo. Por isso o mundo inteiro acompanhando a gente, que era como se fosse um ET, né?
com pena na cabeça, lá em Foz. Logo em seguida começaram o filme House, né? Que andava de bengala, representando casamentos com defeito, que estava andando com uma perna só. Só que queria criar uma empatia dizendo que eu era um viciado em drogas, era um médico com dons, mas era viciado em drogas, porque tinha dores. É metáfora da dor do casamento. Por isso, o populismo de discernimento do mundo atrás do espelho, Deus permite, solta coelho para mostrar que quem grampeou está grampeado. Você enxerga o que vê, mas não sente o que Deus mostra. Faz bezerro de ouro do deserto, mas não entra em Canaã. 40 anos de deserto, mas não entra em Canaã. Canaã é mundo espiritual. Mundo espiritual é 2.000 volts, caça hipersônico em missões na Terra para resgate da 100ª ovelha. Por isso eu falei para Nilce, eu estou aqui para resgatar ela, porque ela passou na prova quando foi lá em Foz me buscar. Contra tudo e contra todos, contra a família, contra a própria igreja. E agora tem que puxar ela para o espírito para libertar da lombriga da carne, que é a doença da terra. Eva, transformando-se em Maria. Gestar o Espírito Santo para gerar avivamento mundial. Por isso Deus mandou renunciar ao sexo. Por isso ele mostrou onde é que está a bactéria. Exatamente na bênção que Deus deu ao ser humano. A libido. Que é o abraço da alma do casal. Para gerar filhos com amor. Mas por respeito à criança, renuncia ao sexo para a criança não seja viciado na idolatria da cama. E aí vira um adulto com tênia no cérebro. Consegue consumir carne, mas não enche a barriga. Fica obeso nas emoções. Fica insaciável. Fica viciado em pornografia. E as mulheres usa toda a inteligência para adulterar. Ninfomaníacas. Demônio na mente. E como é que você tira demônio na mente? Entrando no coração da pessoa. Limpando a casa interior para ajudar a tirar os chips reais e virtuais implantados. Narrativas de sistema. E aí você vai ver quem controla o interesse geopolítico de fabricar guerras para vender uma paz falsa. Porta dos fundos da França. Querendo ajudar excluídos, contaminou. Porta dos fundos das burcas. Se veste de branco castrando valores morais. Reprime, mas não recicla. É panela de pressão com válvula entupida. Gera o quê? Suicídio e drogas. Depressão mundial. Bipolaridade. Comunismo, capitalismo. Bipolaridade religiosa. Conceitos e preconceitos. E o que menos tem é amor pelo próximo, que é o amor de Deus. Deus conhece tudo. E o porquê você fala e o porquê você faz. E o recado agora é claro, direto e objetivo. Pablo Marçal, você representa eu em Foz do Iguaçu. O mundo está orando por você agora. Crianças, né? Para trazer você de volta para São Paulo. Para quê? Para você puxar para cima esse povo adúltero que teve que fazer aliança com Caixa 2 para poder te resgatar de Foz do Iguaçu. Raabes nos muros de Jericó. Por isso teu chamado agora qual é, Pablo Marçal? Atravessar a Bíblia, saindo do Antigo Testamento e levando até o portal do Apocalipse. Sexta Igreja de Filadélfia.
2.000 volts no céu, em missões específicas de comando na Terra. Por isso, se você está no Espírito, você está leve. As coisas da Terra não pegam mais. Por isso você é pastor do planeta. Só que você tem que usar um corpo. Você não vai dizer que é fantasma. Então você vai ter que usar o corpo do último. Você vai ter que ter uma aparência de índio, negro, paraguaio, com mau hálito, para resgatar quem ficou para trás. Dando poder para expulsar o demônio da alma e saber viver do pouco para agradecer. Caça hipersônico, que resgata a 100ª ovelha para o pastor Jesus Cristo no céu. Por isso eu não estou mais na terra. Deus aceitou meu voto. E Deus ostenta meus defeitos exatamente para gerar preconceitos. E aí a própria pessoa vai fazer a lição de casa do que ele fez. Mataram Jesus. Por isso agora Jesus volta como Rei dos Reis nos ares. Na primeira vez veio como um mendigo excluído na beira da esquina, da rua, né? Então agora eu vou repetir para vocês o que ele mandou entregar. Lucas 20, só que eu vou ler um pouquinho mais para cima. 10. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a esse e afrontando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar o terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que, vendo-o, o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoaram-se entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores, e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita a cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele que sobre quem ela cair será feita em pó. Resumindo, projeto Filadélfia não é meu. Se você tocou no projeto, se arrependa.